Ano 1090. As tropas do Cid Campeador estão aos pés de uma colina e à frente dele os exércitos de Lerida e Barcelona, muito superiores em número aos do Conquistador. Rodrigo Dias de Vivar teve que preparar uma estratégia com a qual poderia vencer a batalha, uma estratégia que se apoiaria em seus aliados taifales. Mas o Conde de Barcelona também tinha umas na manga para derrotar o Campeador. Ano 1080. A situação em Toledo é complicada para a taifa, pois houve uma pequena guerra civil na qual o rei foi exilado e acolhido por Alfonso VI, rei de Leão, ao qual solicita ajuda para recuperar a taifa. E de fato, o monarca leonês partiu para cercar a cidade, mas para evitar que as outras taifas viessem em auxílio de Toledo, elaborou uma estratégia. Rodrigo Dias de Vivar, conhecido como o Cid Campeador, foi enviado para cobrar as parias da taifa de Sevilha, assim como renovar seu juramento de vassalagem, o qual incluía proteção contra ameaças estrangeiras. Desta forma, conseguiria intimidar os sevilhanos. Bem, mas há mais. O mesmo monarca leonês enviou Garcia Ordóñez à taifa de Granada, também tributária do rei de Leão, para cobrar as parias. E há algo muito importante: convencê-los a atacar a taifa de Sevilha, de forma que os sarracenos estejam ocupados em rixas internas. No entanto, provavelmente houve um erro de cálculo. Acontece que o conquistador provavelmente passou mais tempo do que o esperado em Sevilha. E quando começou a invasão granadina, ele cumpriu a palavra que havia dado ao reino de defender seus vassalos, ou seja, de defender Sevilha. O conquistador ordenou a sua hoste cristã, reforçada por tropas sevilhanas, marchar contra o exército invasor. Ele não sabia que do outro lado também havia tropas leonesas? Garcia Ordóñez, por sua vez, desconhecia que à sua frente estava o conquistador. A batalha foi rápida e os granadinos foram destroçados e expulsos. Garcia Ordóñez foi feito prisioneiro, começando assim o seu ódio por Rodrigo, que aproveitaria no ano seguinte. Acontece que Alfonso conseguiu tomar Toledo e devolveu ao legítimo rei da taifa, Alcadir, em troca de um acordo. Quando Alcadir também recuperasse Valência, Toledo seria entregue pacificamente ao reino de Leão. Esse era o sonho cristão desde que Pelaio defendeu Covadonga, recuperar a antiga capital visigótica. Acontece que uma pequena hoste toledana lançou uma ceifa na fronteira com Leão, ao que o conquistador respondeu com uma incursão em terras toledanas. Após seu erro, Alfonso VI, ao descobrir, ficou furioso, pois não queria que seu frágil acordo com Toledo fosse arruinado por um mero saque. Tomou uma decisão difícil. Como punição, ordenou o exílio do conquistador. Sim, no outono do ano 1081, o conquistador teve que abandonar o reino com todos os seus leais e buscar uma nova forma de vida. O que ele fazia melhor era lutar, então decidiu continuar fazendo isso como mercenário. Ele foi ao condado de Barcelona, onde ofereceu seus serviços, mas foi rejeitado. Próximo destino, Zaragoza. Como era vassala de Leão, poderia adquirir os serviços de Rodrigo sem que a honra do conquistador fosse prejudicada? Mas nesse mesmo ano morreu o rei Taifal, o que desencadeou uma guerra civil entre seus dois filhos, Al-Mutamin, herdeiro do reino, e Al-Mundir, o usurpador. Al-Mutamin controlava Zaragoza, enquanto Al-Mundir Lérida, e o Cid estava do lado de Zaragoza. A fama do campeador era muito conhecida na península, por isso Al-Mundir solicitou ajuda externa, especificamente aos condes de Barcelona e ao rei de Aragão. As tropas do usurpador, apoiadas por soldados barceloneses, cercaram Almenar, onde enfrentaram as hostes do Cid que vieram ao resgate da cidade. Aconteceu a Batalha de Almenar, onde Rodrigo saiu vencedor.
No entanto, a taifa de Lérida se manteria independente. Agora viria uma série de anos em que haveria diversos combates no litoral valenciano. Mas é preciso destacar algo que aconteceu no centro da península. No ano, a cidade de Toledo capitulou perante as tropas de Afonso VI. Este evento teve uma importância internacional. Toda a cristandade elogiou o monarca leonês, pois Toledo era a antiga capital do reino visigodo, também antiga capital da cristandade na península. E teve também tanta importância que os reinos de taifa se acovardaram e solicitaram ajuda ao exterior. A quem? A Yusuf e seus almorávidas? E acontecerá a Batalha de Sagrajas, que eu conto em detalhes no vídeo que deixo para vocês aqui em cima. Após o desastre de Sagrajas, Afonso viu a necessidade de tecer alianças em todos os lugares com Barcelona, Navarra, potências europeias e, claro, com o conquistador. No ano de 1087, ocorreu a esperada reconciliação entre o conquistador e Afonso VI. Nesta reconciliação, o monarca leonês confiou ao conquistador a defesa de Levante, ou seja, a proteção de Zaragoza e Valência. E, em troca, todas as terras que Rodrigo conquistasse seriam de sua propriedade. Não teve que esperar para que o dever o chamasse. Pois Salmundir, rei da taifa de Lérida, e o conde de Barcelona lançaram uma ofensiva para tomar a cidade de Valência. Embora detidos pelo exército de Cide, conseguiram apenas tomar Sagunto. Então foi chamado por Afonso para defender Ledo, que seria sitiado por Yusuf, que havia retornado à península para prosseguir com sua conquista. No entanto, senhoras e senhores, o conquistador não acorreu em seu auxílio e, apesar de Ledo ter resistido e os almorávidas terem que se retirar, Afonso decretou um segundo exílio para o conquistador. Mas este Rodrigo não era o mesmo de alguns anos atrás. Agora ele havia construído sua própria entidade política, estabelecida em Calamocha, cobrando alguns tributos das terras entre Valência, Cuenca, Teruel e Castelão. Isso não agradava seus vizinhos. E no ano de 1090, o rei de Lérida, Almundir, que já conhecemos, ofereceu uma campanha a Zaragoza, Aragão e Barcelona para derrotar o conquistador. No entanto, apenas Berenguer veio em seu auxílio, Ramon II Conde de Barcelona. No verão do ano 1090, as tropas de Rodrigo apresentaram batalha no Pinar de Teba. O conquistador estava em desvantagem numérica, por isso suas posições estavam entre dois bosques frondosos aos pés de uma colina, de forma que não pudesse ser flanqueado durante a batalha. Além disso, ele tinha um trunfo na manga. Tropas leves muçulmanas a seu serviço estavam emboscadas nas florestas próximas, prontas para se lançar contra qualquer inimigo descuidado que passasse por ali. Ele só precisava guiar o inimigo até eles. Rodrigo ordenou a um grupo de soldados leais, homens em quem confiava, que fugissem aterrorizados nas proximidades do acampamento inimigo, como se estivessem fugindo de algo. E o mais importante, que se deixassem capturar pelo inimigo. Para quê? Eles deveriam contar ao conde de Barcelona, que era quem liderava a coalizão inimiga, histórias falsas sobre as posições do conquistador. Eles deveriam dizer a ele que o moral estava muito baixo, que o exército era pequeno e estava se desintegrando, e que pequenos grupos de tropas estavam se dispersando por um caminho ou outro. Precisamente os caminhos onde os muçulmanos estavam emboscados. Berenguer Ramon caiu na cilada. Pela manhã, uma parte essencial do exército seguiu na direção apontada pelos soldados do conquistador, separando-se em grupos menores para abranger todas as direções que lhes haviam indicado. Pouco a pouco se afastavam do grosso da hoste e, fora de vista, a uma distância distante, eram emboscados pelos muçulmanos. Não havia sobreviventes dessas colunas. Seus gritos eram abafados pela densidade da floresta e não se permitia que nenhum pudesse escapar e alertar o conde. Com essa manobra, o conquistador havia conseguido superioridade numérica no campo de batalha. Enquanto isso ocorria, o centro da coalizão começou a avançar, vendo a vitória ao alcance de sua mão.
o conquistador esperava com suas tropas quietas, prontas para resistir à carga, bem formadas e sem falhas. Mas então, Rodrigo percebeu que ele não era o único com surpresas às suas costas. Pela retaguarda de seu exército, no topo da colina, apareceram tropas inimigas entre as árvores, que corriam ladeira abaixo para se lançarem sobre suas costas desprotegidas. Era uma armadilha? Berenguer Ramon. Durante a noite, ele havia ordenado que um grupo importante de cavaleiros a pé cercassem as posições de Rodrigo, se embrenhassem nas florestas e subissem a colina, sem serem vistos, prontos para lançar-se ao ataque quando a batalha começasse. El Cid, ciente de sua superioridade numérica, decidiu lançar-se ao ataque contra o centro inimigo. Ordenou que um pequeno grupo de soldados formasse um muro de escudos para resistir ao ataque. Surpresa! Enquanto ele, junto com sua cavalaria na vanguarda, carregou contra a coalizão inimiga. O centro do Conde de Barcelona foi destruído. A carga da cavalaria havia sido letal e os soldados inimigos caíam aos dezenas, aos centenas. No entanto, durante a carga, Rodrigo Dias de Vivar, o Cid campeador, foi gravemente ferido e caiu de sua montaria, perdendo-se entre seus homens. Uma vez que se perdeu o ímpeto da carga e os cavaleiros perderam a vantagem, a infantaria do conquistador carregou após sua cavalaria, infiltrando-se pelas brechas que os cavaleiros haviam aberto e assumiram a destruição das tropas inimigas. Estas, que não esperavam tal tamanho, impulso, que haviam perdido a coesão, que sua formação estava completamente desmantelada e cuja moral caía perigosamente rápido, foram varridas. Enquanto isso, os cavaleiros do conde carregaram contra a reserva do conquistador que, experiente e com as lanças em riste, puderam causar baixas entre o inimigo e manter a posição. Tempo suficiente para que a vanguarda contrária fosse eliminada. Os cavaleiros deste lado, após vislumbrar a hecatombe que estava ocorrendo, deram meia volta e começaram a correr, fugindo do campo de batalha. Esta batalha foi uma vitória decisiva. Rodrigo, que sobreviveu ao ferimento, cobrou quase 2 toneladas de ouro pelo resgate dos prisioneiros, entre os quais estavam o próprio conde de Barcelona, Berenguer Ramon, e diversos nobres que lhe eram leais. Esta vitória militar também se estendeu ao âmbito político. Aragão e Zaragoza estavam dispostos a acordar com ele uma aliança militar. Havia se tornado o dono e protetor incontestável do Levante e estava às portas de Valência. Estava em seu melhor momento quando recebeu uma carta da esposa de Alfonso VI. Ela pedia que ele ajudasse seu marido, o rei de Leão, para deter o expansionismo de Yusuf, pois este havia decidido eliminar as taifas e estender seu império à península. Rodrigo, compreendendo o perigo que isso representava, aceitou o pedido e partiu para se reunir com o exército de Leão, que seguia rumo ao sul. Para onde? Para Granada. Acontece que o rei de Granada pediu ajuda a Alfonso no momento em que soube que Yusuf estava atrás dele. No entanto, os leoneses se atrasaram e Granada caiu, sendo seguida imediatamente pela taifa de Málaga. A mancha almorávida se expandiu rapidamente, conseguindo milhares e milhares de voluntários que estavam enojados com a fraqueza dos reis de taifas e viam em Yusuf um libertador que devolveria a ortodoxia religiosa ao andaluz. No entanto, nós vamos continuar focando no conquistador que verá como Valência, cuja taifa deve defender, vai ser atacada pelos almorávidas. Por quê? Pois porque no ano 1094, apenas 2 taifas sobrevivem à invasão almorávida, a taifa de Zaragoza e a taifa de Valência. Pois a de Badajoz acabou de cair. O conquistador terá que travar várias batalhas para defender seus interesses e os de seus vassalos no litoral. Mas isso veremos no próximo capítulo.